situações que eu entendo que dão um contexto muito mais amplo do que uma mera crítica. E eu estou imaginando, desembargador Fogaça, que o senhor abriu a divergência, né? Isso, eu vou divergir. Assim que o senhor terminar, gostaria que voltasse. Tá bem. Então, eu só queria fazer essas considerações, mas a princípio eu vou acompanhar o voto do desembargador Fogaça pedindo a vênia. Tá, bem, então... Posso bem, discussão, né? Nós estamos ouvindo os colegas, né? Tá. Eu até vendo aqui junto com o desembargador Sade, nos autos de representação, tem uma checagem feita pela agência Lupa, em que ela constatou que não foram adquiridos todos... Que o contexto da compra é outro, porque a gente está falando aqui de quantidade de livros, mas há um contexto que a agência disse que era falsa a informação de que compraram para dar para alunos na rede regular de educação. Era uma compra específica para... Medida socioeducativa. Só educativa, é isso que a agência Lupa professores. testou. Isso que eu falei para Vossa Excelência agora há pouco. Então, senhor presidente, eu vou ler rapidamente, é um voto bem curto, que foi feito agora também meio de última hora, só um breve resumo de todo o voto que será redigido posteriormente. Independente também dessa questão do número de livros e tal, eu entendo que o contexto do vídeo ele é pejorativo. E por isso o próprio contexto do vídeo, para mim, ele já demanda um direito de resposta. Então, pedindo vênia à nobre relatora, para manter a coerência com outros posicionamentos que já adotei em casos que envolvem desinformação, entendo que deve ser concedido o direito de resposta nesse caso. Do meu ponto de vista, há clara descontextualização pela recorrida ao divulgar a aquisição dos livros pela Prefeitura de Curitiba, que invariavelmente repercute na campanha do recorrente. As falas como, está comprando livros que vão contra os princípios da família, admiradora da cultura LGBT e afins, permite ideologias prejudiciais, possuem claramente o objetivo de criar estados mentais negativos nos eleitores em relação à secretária de Educação, mas que é integrante da gestão de Greca, né, do atual prefeito, e do vice, que é o candidato Eduardo Pimentel. As falas induzem o eleitorado a concluir que a gestão de Eduardo será contra a família, além de tratar de forma pejorativa a comunidade LGBT. Entendo que, no presente caso, a propaganda eleitoral impugnada apresenta elementos que ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configura uma manipulação dos fatos suficiente para gerar uma percepção distorcida por parte do eleitorado, justificando assim a concessão do direito de resposta pleiteado pela coligação recorrente. A propaganda veiculada, ao afirmar que os livros adquiridos pela Prefeitura de Curitiba seriam usados para doutrinar crianças da rede pública com conteúdo LGBT, claramente induz a um erro substancial quanto ao objetivo e ao destino desses materiais. Embora não haja controvérsia sobre a aquisição dos livros, a propaganda desconsidera as especificidades sobre o seu uso, que é voltado exclusivamente para a capacitação de profissionais que atuam com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Essa distorção dos fatos tem o potencial de gerar uma percepção equivocada no eleitor, afetando a imagem do candidato de maneira desleal e descontextualizada. E isso foi confirmado por uma agência de checagem, conforme foi dito anteriormente. A jurisprudência do TSE enfatiza que o direito de resposta deve ser concedido quando há veiculação de fatos sabidamente inverídicos. No presente caso, entendo que o conceito de inverdade pode se estender à apresentação parcial ou distorcida dos fatos, especialmente quando essa apresentação é feita de forma a induzir o eleitorado a conclusões enganosas sobre a conduta de um candidato. E a veiculação de uma interpretação ideológica dos fatos, sem o contexto adequado, configura uma forma de desinformação que merece ser corrigida pela concessão do direito de resposta. Ademais, a liberdade de expressão no âmbito eleitoral, embora deva ser amplamente garantida, não é absoluta e encontra limites quando confrontada com os direitos à honra e à imagem dos candidatos. Entendo que a propaganda questionada ultrapassou esses limites ao apresentar a aquisição dos livros de forma distorcida, sem o devido esclarecimento do contexto e do verdadeiro uso dos materiais. A ausência de informações precisas sobre a finalidade da aquisição configura, a meu ver, um abuso do direito de crítica política. Diante do exposto, então, voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e deferir o direito de resposta à coligação recorrente, a fim de restabelecer a verdade dos fatos e garantir que o eleitor tenha acesso a informações precisas e contextualizadas sobre a conduta do candidato. Me foi pedido, senhor presidente, no memorial que eu recebi,
e todos receberam, expedição de ofício para a Meta, né, para que ela cumpra, para que ela seja determinado aos recorridos a publicar a resposta D&D 40, já está a resposta ali, 44 15 95 89, no perfil do Instagram, tal, bem dito ali, que é o Instagram da candidata Cristina, no prazo máximo de 1 hora e ficar disponível por 14 dias, pois a ofensa permaneceu publicada por 7 dias, na forma do artigo 32, inciso 4, inciso 4 da Resolução 23.608 de 2019, sob pena de multa de R$20 mil por hora de descumprimento. Ou alternativamente, daí eu coloco o pedido aqui para análise do colegiado. Alternativamente, se houver capacidade técnica, seja intimado o provedor Instagram pelo e-mail eleitoral _meta @toseinfreire.com.br para que publique a resposta D&D 44 15 9589 no perfil do Instagram da Cristina Gruemel, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de multa de R$20 mil por hora de descumprimento. Acho que nesse caso, poderíamos atender a primeira hipótese, que seria determinar os recorridos à publicação dessa resposta D&D 44 15 95 89 no prazo máximo de 1 hora. Isso é pena de multa. O que eu voto, senhor presidente, dessa forma, divergindo, pedindo vênia à relatora, para que se dê provimento ao recurso. Obrigado. Senhor presidente, Pois não? eu vou acompanhar o voto do divergente pedindo a vênia para a desembargadora Cláudia. Só me preocupa, desembargador Fogaça, para dar efetividade à medida, que nós consigamos assinar, porque a secretaria me parece que só pode emitir o ofício depois do acórdão assinado, é isso? Então, talvez se utilizar disso, mas eu estou de acordo, inclusive, em relação ao ofício e à resposta, senhor presidente. Certo. Então, aqui, continuando aqui a votação. Desembargador Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes. Senhor presidente, pedindo vênia à relatora, estou acompanhando a divergência. Obrigado. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Senhor presidente, se a informação dada pela hora representada fosse que a prefeitura adquiriu exemplares, não haveria problema algum, porque é fato. E a própria prefeitura admite que adquiriu as unidades, né, dos livros. A questão é que a matéria que nós vimos, a propaganda, por assim dizer, ou a contra-propaganda, ela afirma categoricamente que há uma doutrinação por parte da prefeitura local em relação às crianças do ensino público. Então, há uma afirmativa que a finalidade é doutrinar. A prefeitura, o candidato, a hora atacado, disse que não. Eu compactuo com o que o desembargador Júlio disse. O ônus da prova aqui seria a própria, entre aspas, acusação, mostrar exatamente onde é que reporta isso. Quer dizer, exigir do candidato, outro atacado, uma prova negativa, porque está dizendo não é. A prefeitura, inclusive, aponta que foram adquiridos apenas 10 exemplares de cada livro, com a finalidade de trabalhar com os pedagogos voltados para aqueles jovens, adolescentes e jovens que estão na questão de programas socioeducativos. Inclusive, é isso que fora respondido pelo candidato aqui, a hora atacado. Então, me parece, e vi agora, acabei de ver juntamente com os demais colegas, acabei de ver a propaganda, ela é totalmente ofensiva e ela faz e até implicitamente, né, subliminarmente, você olha, até como disse o desembargador Júlio, tem a foice
de fundo, quer dizer, dá um aspecto comunista, como se fosse demérito, nem é a questão essa, mas exatamente faz uma projeção ali que subliminarmente as pessoas se impactam com o visual. O que me parece, portanto, é que houve sim uma afirmativa que se descontextualiza e que é uma afirmativa falaciosa, ela é falsa, ela não aponta exatamente essa doutrinação como ela ocorreria. Se tivessem dados concretos, ok, mas não, faz uma afirmativa e aí temos que jogar o ônus do ofendido para que ele prove exatamente o contrário, não me parece lógico em cima dessa premissa. E cabe sim direito de resposta nessa perspectiva que fora apresentada por conta de que foge da própria ideologia aparentemente lançada pelo candidato. Então, eu peço vênia à desembargadora Cláudia, eu acompanho o voto divergente do desembargador Anderson pelas colocações que por ele já foram apresentadas, eu acompanho, faço esses pequenos e breves esclarecimentos para exatamente apontar a questão da descontextualização lançada em todo o programa e principalmente naquilo que ofende, porque não condiz aparentemente com a verdade em relação ao candidato ora atacado. Então, eu tenho a honra de acompanhar a divergência. Desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Obrigado, senhor presidente. Eu abri aqui o processo e com relação ao ônus da prova, nesse processo que é expedito, a coligação autora juntou um documento que tem fé pública, porque é uma certidão emitida pela Prefeitura de Curitiba por 2 servidoras municipais, em que as 2 subscrevem dizendo: nós não distribuímos esses livros para as unidades educacionais e não são utilizados em nenhuma atividade com crianças e estudantes. Quer dizer, confirmando aquilo que a coligação disse, são livros para um fim bem específico. Então, para mim, isso aqui é mais do que claro e suficiente para me convencer que a propaganda em questão aqui, ela desinforma, ela mente, tanto que já ano passado, é um assunto que ela insiste em requentar, ano passado a agência Lupa, com o TSE confirmando essa agência idônea para esse fim, atestou que é fake news essa acusação que foi agora requentada. Então, com toda a vênia relatora, eu acompanho a divergência e lembrando, são temas caros em campanha. Como é caro também o transporte público, que a gente jogou agora há pouco uma matéria que havia ali uma distorção da propaganda. E também é caro a educação e pautas ideológicas que as campanhas têm de um lado ou de outro. Obrigado. Anuncio o resultado do julgamento. Processo 15 é dado provimento ao recurso. Lavro o acórdão, o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça e lavra voto vencido a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Mais algum em pauta? O desembargador Júlio, eleitoral Júlio Costa, tem mais algum para a gente voltar aqui depois? Senhor presidente, os processos que chegaram aqui, estou analisando, chegou mais um mandato de segurança agora, mas não a possibilidade de eu fazer despacho monocrático, senhor presidente. Tá, e eu me comprometo a não tomar nenhuma decisão sem conhecimento dos meus pares aqui, até porque para poder liberar todos, porque eu sei que todos têm despachos, decisões e afazeres nos seus gabinetes, senhor presidente. Eu agradeço a disponibilidade aqui de todos, a parceria, mas, de fato, como eu dei prazo de 3 horas para que houvesse manifestação, as manifestações estão chegando nesse momento, e eu, se o senhor me permitir, faço decisões de forma monocrática. Então, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todas e de todos e todas também que nos acompanham pela plataforma no YouTube. Dizendo que amanhã a sessão começa às 14h. Declaro encerrada a presente sessão.